Então, pessoal do terceiro ano, né, eu vou resolver aqui aquelas listas que vocês fizeram em sala de aula, tá ok? Como foram listas diferentes, eu vou resolver as duas, combinado? Então olha aí, prestem bastante atenção. Desculpem a voz que eu estou um pouco rouco, beleza? Então, na lista de ontem, foi dado o seguinte exercício. De um corpo neutro, foram removidos 20 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Esse corpo, após carregado, é colocado a 20 centímetros de um segundo corpo, também carregado, com uma carga negativa de 4 microcoulomb. Letra A. Calcule a carga adquirida pelo corpo do qual foram removidos elétrons. Tá? Então, como é que a gente determina a carga adquirida por um corpo? Nós já vimos ao longo desse ano que para a gente determinar a carga adquirida por um corpo, basta que a gente utilize uma expressão muito simples, né? Que é aquela que diz que a carga é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. E vale lembrar que a carga elementar, quer dizer, aquele mínimo de eletricidade que existe dentro do elétron e dentro do próton, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tá ok? Logo, como é que eu vou achar a carga adquirida? Olha aqui, ó, calcule a carga adquirida pelo corpo. Como é que eu vou saber essa carga? É só resolver isso, ou seja, Q é igual. O número de elétrons foram removidos, 20 vezes 10 elevado a 13 elétrons. Então, 20, tá? 20, deixa eu desmanchar aqui, que esse tempo ficou avacalhado. 20 vezes 10 elevado a 13 multiplicado por 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá aqui, ó. Ok? O que vai dar isso? Você multiplica o 20 vezes 1,6, né? Que dá 32. Podem conferir a conta. Conserva a base das potências de 10. E aí você soma os expoentes, né? Vai ficar 13 mais menos 19. Na verdade, isso vira 13 menos 19. E 13 menos 19 dá menos 6. Quando você pega números e adiciona, o resultado sempre fica com o sinal do maior. 13 é menor do que 19, então o resultado tem que ficar com o mesmo sinal do 19. Ou seja, menos 6. Então, nós temos aqui uma carga de 32 vezes 10 a menos 6 coulomb. Bom, a gente sabe que na frente potência de 10 não pode ficar número maior do que 10, nem menor do que 1. Consequentemente, a gente tem simplesmente que ajustar isso aqui, né? 32 eu vou transformá-lo em 3,2. Repare que eu transformar 32 em 3,2, eu fiz o número ficar menor. 3,2 é muito menor que 32. O que eu vou fazer? Quando eu diminuo esse número que está aqui na frente, eu aumento esse. Aumentar, gente, significa acrescentar, somar. Então eu vou ter 10, ok? Vezes 10. Aí eu vou pegar esse menos 6 e vou acrescentar uma casa. O que é essa uma casa? Veja, eu peguei o 32 e coloquei uma vírgula, deixando uma casa depois da vírgula. Esse 1 é essa uma casa. Menos 6 mais 1 vai virar, então, menos 5 coulombs. Esta, portanto, é a resposta que se espera para a letra A, para indicar a carga que foi adquirida pelo corpo do qual foram removidos
20 vezes 10 a 13 elétrons. E como esse corpo perdeu elétron, significa que ele tornou-se um corpo positivo. Tá ok? Ele é um corpo positivo. Por que ele é positivo? Porque ele passou a ter mais prótons do que elétrons. Ele perdeu elétron. Tá ok? Toda vez que um corpo perde elétron e estiver neutro, ele vai se transformar automaticamente em um corpo positivo. Fim da letra A. Vamos resolver aqui agora, então, a letra B dessa primeira questão. O que é que pede a letra B? Calcule e classifique a força que atua sobre os corpos. Então, nós temos agora, a partir de agora eu sei que eu tenho um corpo positivo com uma carga de 32 vezes 10 a menos 6 coulomb. O professor, mas o senhor não falou que era 3,2? Eu vou calcular, eu posso usar qualquer um dos valores, estou livre. E uma carga também positiva, né? Minto, uma carga negativa, tá ok? Essa aqui é negativa. E essa carga negativa tem 4 microcoulomb, ou seja, 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Como é que eu vou encontrar a força entre elas, sabendo que elas estão separadas por uma distância de 20 centímetros? Para calcular essa força, eu tenho duas opções. Usar a chamada lei de Coulomb, né? K, Q1, Q2 por D quadrado, ou usar a definição de campo elétrico. F é igual a Q vezes E. Repare que na questão eu vou pedir para fazer com as duas. Só que agora, nesse caso aqui, eu vou usar a lei de Coulomb. Por que eu vou usar a lei de Coulomb? Porque eu conheço as duas cargas, conheço a distância entre elas. Então a lei de Coulomb já é fácil. Nós já sabemos usar a lei de Coulomb. Então essa força, ela irá valer, ok? O K, que é a constante eletrostática, 9 vezes 10 elevado a 9. Uma das cargas, que é 32 vezes 10 a menos 6. Ou, se você quiser colocar 3,2 vezes 10 a menos 5, que eu acho que foi o que a maioria fez, né? Então eu vou trocar aqui, ó, tá? E vou colocar aqui rapidamente. Eita! 3,2 vezes 10 a menos 5. Multiplicado por 4 vezes 10 a menos 6. Repare, eu podia ter usado 32 vezes 10 a menos 6. Mas como a maioria fez com 3,2, eu vou colocar ele aqui. Tá bom? Então essa carga aqui ela é 32 vezes 10 a menos 6, ou 3,2 vezes 10 a menos 5. Podia usar qualquer um desses valores, sem problema nenhum. Agora, o 20 centímetros tem que ser expresso em metro. E para passar para metro, nós já aprendemos que é só multiplicar por 10 a menos 2. Agora, eu não vou usar o 20 vezes 10 a menos 2. Posso? Posso. Só que 20, na hora que eu levar ao quadrado, vai virar um número grande. Vai virar 400. Então, eu vou resolver isso aqui. Ó. Eu vou transformar o 20 em 2,0. Quando eu transformo 20 em 2,0, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter que mexer com a potência de 10. Eu vou ter o 2,0. Repare, era 20, virou 2. 2 é menor que 20. Então eu estou diminuindo o número. Quando eu diminuo o número, eu acrescento aqui na potência de 10. Eu aumento a minha potência de 10. Veja que o meu número passou a ter uma casa decimal. Então eu vou pegar esse menos 2 e vou acrescentar essa uma casa decimal. Menos 2 mais 1 vai virar menos 1.
Tá ok? Por que menos 1? Porque o resultado de uma conta como essa sempre fica com o sinal do número que for maior. 2 é maior que 1. Como 2 está negativo, o resultado dessa conta, menos 2 mais 1, vai dar menos 1. Então eu vou escrever que 20 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 1. E aí, meus caros colegas, companheiros, quase irmãos, eu vou escrever aqui então que a distância ao quadrado, 2 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. E agora você resolve a conta, né? Você resolve a conta. Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte, que a força é igual 9 vezes 3,2 vezes 4. Repare que eu peguei os números que estão na frente das potências. Por enquanto eu estou ignorando as potências. Agora eu vou colocar as potências todas reunidas em uma. Quando eu multiplico potências de 10, o que eu faço? Eu conservo a base e somo os expoentes. Somar os expoentes. Então vai ficar 9 menos 5 menos 6. Tá ok? 9 menos 5 é 4. 4 menos 6 dá exatamente menos 2. Ou, se você quiser enxergar diferente, é como se fosse 9 menos 13. Desculpa, 9 menos 13 não. 9 menos 11. Por que 9 menos 11, Cleoni? Porque menos 5 com menos 6 dá menos 11. E 9 menos 11 dá exatamente menos 2. Por que menos 2? Porque o resultado dessa conta sempre fica com o sinal do número que for maior. Quando você junta um número positivo com um negativo, o resultado fica com o sinal do maior. E aqui 11 é maior do que 9. Então vai ficar com o sinal do 11, menos 2. Então quer dizer, quando eu junto 9 com menos 5 com menos 6, vai dar uma potência de 10 a menos 2. Aí eu vou dividir por isso aqui elevado ao quadrado. 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Você pega o número que está dentro, menos 1, e multiplica pelo que está fora, 2. 1 vezes 2 é 2. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Então, nós temos uma potência de 10 a menos 2. Agora eu vou resolver essa conta que eu acabei de escrever aqui. Só que antes de fazer as multiplicações, eu vou observar se aqui em cima e aqui embaixo tem coisas iguais. Se tiver coisas iguais, a gente pode simplificar. Tá certo? Então o que nós temos? Olha, repare que aqui em cima tem um 4, aqui embaixo também tem um 4. Eu posso simplificar esse 4 com esse. Note que ainda sobrou coisa igual. Onde que está a coisa igual? 10 a menos 2, 10 a menos 2. Não são iguais? Se são iguais, eu posso simplificar. Então eu vou cortar esse 10 a menos 2 com esse 10 a menos 2. E a gente pode fazer isso? Pode. Pode. O que vai sobrar aqui então? Depois que eu cancelei esse 4, depois que eu cancelei o 10 a menos 2, sobrou apenas 9 vezes 3,2. E aí a força vai ser o resultado dessa conta. 9 vezes 2, olha lá, 9 vezes 2. 9 vezes 3,2. Quanto que dá? 9 vezes 2 dá 18, vai 1. 9 vezes 3 dá 27, com 1, 28. Então o valor dessa força é 28,8 newtons. Ô professor, e a potência de 10? Caramba, a potência de 10, eu acabei com ela aqui, ó, porque eu cortei ela fora.
deu para simplificar. Beleza? Então, o resultado da força é essa, o valor, o módulo, a intensidade da força, essa aqui. Além de calcular, eu pedi para classificar. Note, eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa. Portanto, os opostos se atraem. Então, nós temos uma força de atração entre as cargas. Está calculada, está classificada. Está terminado, portanto, o item B, a letra B da nossa lista de exercício. Beleza? Vamos agora fazer o item C. Calcule o módulo do campo elétrico criado pelo corpo que perdeu elétrons. Este aqui, ó. No ponto onde se encontra o corpo carregado com 4 microcoulombs. Eu quero saber quanto que é o campo desta carga aqui, nesse lugar aqui, ó. Não é o campo desta carga em cima dessa carga. É o campo dessa carga no local onde está esta outra. Então, é como se eu quisesse fazer o seguinte. O que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha carga de positiva de 3,2 vezes 10 a menos 5 coulomb e vou calcular o campo elétrico que ela cria nesse lugar aqui. Ó. Que lugar é esse? É onde está a carga de 4 microcoulomb. Ou seja, a uma distância de 20 centímetros. Ah, cadê a carga de 4 microcoulomb? Eu sei que ela está aqui, mas eu quero saber quanto é o campo elétrico nesse lugar. Então, como é que eu calculo o campo elétrico de uma carga em um ponto? A gente calcula usando a definição de campo elétrico. Qual é a definição de campo elétrico? O campo elétrico é dado pela constante eletrostática vezes o valor da carga que cria o campo, aquela que gera, que produz o campo, dividido pela distância ao quadrado. Ok? Então, o que você tem? Substituindo os valores, nós já sabemos que a constante eletrostática é 9 vezes 10 elevado a 9. Sabemos que o valor da carga que cria o campo é 3,2 vezes 10 elevado a menos 5. E a distância da carga até o ponto é o 20 centímetros. Ou seja, a distância vale 20 vezes 10 a menos 2. Ou, como eu já fiz acima, 2,0 vezes 10 elevado a menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, 2,0 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Portanto, quanto que vai ficar esse campo elétrico? Ó, vai ficar 9 vezes 3,2. As potências de 10. 10 a 9, 10 a menos 5. Então, se você pegar 9 menos 5, olha, 9 menos 5 vai dar 4 positivo. Por que dá 4 positivo? Porque o resultado de uma conta que envolve um número positivo e um negativo, uma subtração, o resultado fica com o sinal do número maior. O número maior é o 9, ele é positivo. O 4 tem que ser positivo. Então nós temos aqui em cima que as potências de 10 se reduzem a 10 elevado a 4. E embaixo eu vou ter o seguinte. 2 elevado ao quadrado é 4. Beleza? 10 elevado, olha aqui, ó, 10 a menos 1 elevado ao quadrado, você pega o expoente de dentro, menos 1 e multiplica pelo de fora. Galera, menos 1 vezes 2, 1 vezes 2 é 2. Negativo com positivo multiplicando dá negativo. Menos vezes menos, menos vezes mais dá menos. Então aqui nós vamos ter uma potência de 10 de menos 2.
Agora, como é que eu resolvo isso? Agora aqui não dá para simplificar, porque não tem nada em cima igual embaixo. Nós vamos ter que fazer a conta. 9 vezes 3,2, nós já fizemos essa conta. Olha aqui, ó. 9 vezes 3,2 é 28,8. Então nós vamos ter aqui 28,8 vezes 10 elevado a 4, dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Qual é o resultado disso? Você vai pegar o 28,8 e vai dividir por 4. Para fazer essa divisão, tá? Você iguala as casas e tira a vírgula fora, desconsidera a vírgula. Então, 288 dividido por 40. 28 dividido por 4 dá 7, então vou arriscar aqui o 7. 7 vezes nada é nada, 7 vezes 4 é 28. Vai sobrar 8, 8 menos 8 é 0, 2 menos 2 é 0. Veja que 8 não divide por 40, então a gente acrescenta uma vírgula e taca um 0 aqui, ó. 80 dividido por 40 dá 2, 2 vezes 40 dá 80, não sobra nada. Então, o campo elétrico é dado por 7,2. Esse 7,2 é o resultado da divisão do 28,8 pelo 4. Agora nós vamos dividir as potências de 10. Eu conservo a base, que é 10. Pego o expoente de cima e subtraio o expoente de baixo. 4 menos 2. Pessoal, 4 menos 2 se transforma em 4 mais 2. E aí nós temos, portanto, 6. Porque menos vezes menos vira mais. Então o resultado disso aqui é 7,2 vezes 10 elevado a 6. Campo elétrico é dado em Newton por Coulomb. Este aqui é o resultado do campo elétrico, quer dizer, é o módulo, é o valor do campo elétrico criado pela carga que perdeu elétrons no ponto onde existe a carga de menos 4 Coulomb. Isso responde à letra C. Nós vamos responder agora, então, a letra D. Use a equação F igual a Q vezes E para determinar a força que atua sobre o corpo de 4 coulombs. Eu quero saber a força que age neste cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Então, nessa expressão matemática, eu vou usar o valor desta carga aqui, ó, o menos 4. No lugar desse Q entra o 4 microcoulomb. E o E? O E entra o campo elétrico que é criado pela outra carga, ou seja, o campo elétrico criado por essa carga aqui, que nós acabamos de calcular. Então, como é que eu vou resolver, né, a letra D? Vou seguir o que a letra D diz. Use a equação. Use. Então, eu vou usar F é igual a Q vezes E. Quem é o quê? A carga que vai sofrer a força. A força de 4, a carga de 4 microcoulomb. Então você vai substituir aqui, ó, no lugar da carga, aquela que sofre a força. 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. É o 4 microcoulomb. Vezes o campo elétrico. Qual o campo elétrico? O campo elétrico criado pela outra carga. Pela carga de 3,2 vezes 10 a menos 5 coulomb. Esse campo elétrico nós já sabemos que ele vale 7,2 vezes 10 a 6 Newton por Coulomb. Então, 7,2 vezes 10 elevado a 6.
Agora você vai simplesmente resolver a conta. Você vai pegar o 4 e multiplicar pelo 7,2. 7,2. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 7, 28. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, quando você multiplica o 4 pelo 7,2, você obtém 28,8. Agora, nós vamos mexer com as potências de 10. 10 a menos 6 multiplicado por 10 a 6. Como é que a gente multiplica a potência? Conserva a base e soma esses expoentes. Então vai ficar menos 6 mais 6. Ô, gente, menos 6 mais 6 é 0. Então isso aqui vai dar 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então isso aqui é o mesmo que 28,8 vezes 1. E 28,8 vezes 1 é 28,8. Então a força elétrica vale 28,8 newtons. Olha aí, ó. Repare que esse resultado é o mesmo obtido através da lei de Coulomb. Porque a lei de Coulomb me permite calcular a força que uma carga faz na outra. Então a força que a carga da esquerda faz na direita vale 28,8 newtons. A força que a carga da direita faz na esquerda também vale 28,8 newtons. Isso quer dizer que a força nessa carga e a força nessa carga valem ambas 28,8 newtons, por causa de uma lei de Newton chamada de ação e reação. Bom, então, como nós achamos o mesmo resultado, significa que nós calculamos corretamente, tá ok? Então, essa é a resolução da questão 1 da lista dada em sala.